E aí, galera, vamos então fazer aqui a como eu havia dito, né? Vamos fazer o vídeo da abertura de ordens dentro do mercado em tempo real, tá? Isso vai ser bem interessante para vocês entenderem o meu modus operandi, como diria o Mussum. Para você entender como é que eu posiciono uma ordem, como é que eu olho para o mercado e como é que eu tento entender o movimento e como é que eu procuro posicionar a minha ordem, tá certo, dentro do mercado. Vamos lá então. Nesse primeiro par aqui, euro-dólar, tá? Eu estou aqui com o gráfico padrão e eu falei um pouco sobre o euro-dólar no primeiro vídeo, né? Eu vou tratar aqui novamente a minha perspectiva desse par para você entender, porque a perspectiva de números como o indicador enxerga é uma, e a minha perspectiva trader com relação ao mercado, com relação à variação da cotação é outra. Como eu havia dito, então o indicador ele só olha números, tá? Ele vai olhar para o passado, vai fazer a contagem de velas, vai fazer a contagem de períodos e aí vai pintar a cor do indicador que você vê aqui, ou azul ou vermelhinho, tá? Mas não significa que isso não seja importante. Essa informação é importante, tá? É importante a gente entender o passado, ok? Compreender o presente e projetar o futuro. Essa é a ideia. Eu acho que se você conseguir entender isso e conseguir colocar essa ideia para funcionar, você vai ter êxito nas suas operações. Eu não tenho dúvida, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a análise então do euro-dólar. Como eu havia dito, o indicador ele está mostrando aqui para mim um período de alta, tá? Por convenção, o vermelho indica baixa e o azulzinho indica alta, ok? Isso para tudo. Você vai ver que eu padronizei aqui menos o 1, 2, 3, tá? Depois talvez eu mexa nisso, mas eu achei que o verde ficou melhor para visualizar, por isso não deixei azul. Se você quiser deixar azul, basta você vir aqui editar o filtro e coloca a cor que você quiser. Quiser botar cor de rosa, quiser botar a cor que você quiser, aí você coloca, tá? Eu deixei o verde porque para mim é melhor. E vamos voltar então na análise do par. Eu havia dito que o euro-dólar dentro do H4, que é onde eu estou operando e é o time frame que eu resolvi utilizar, e através de testes, né, preliminares eu entendi que o time frame H4 é o melhor para eu visualizar e posicionar as minhas ordens aí para alcançar uma quantidade boa de pips por operação, tá? Então eu entendo aqui que por mais que o indicador esteja me dizendo que nesse exato momento aqui o mercado esteja em alta, e bom, se você olhar aqui as últimas velas, nós vamos ver que realmente o mercado está em alta, né? Ele veio aqui nessa região, que é uma pequena região importante para nós de suporte, onde nós tivemos um fundo duplo, e nesse fundo duplo o mercado fez uma pequena correção aí por conta dessa queda, né? Aqui que houve de provavelmente uma notícia forte, uma notícia de alto impacto, e após essa notícia ele veio até essa região, tocou, subiu, desceu, tocou novamente e fez um fundo duplo. Então tornou-se uma região de suporte relevante, né? Uma região que a gente deve considerar aí. E nesse caso aqui eu já começo a coletar informações, tá? Então eu tenho um tipo de informação. O outro tipo de informação que eu tenho e que eu quero dizer para vocês é que o mercado, na verdade,
se você olhar para todo o gráfico, você vai ver que ele não está em alta, né? Nós vamos visualizar que ele está dentro de uma range, ok? Eu vou colocar essa linha aqui e vou colocar essa outra linha aqui. E você vai visualizar que o mercado ele está variando entre, vamos arredondar os números aqui, tá? 1,7 para 1,9, ok? Dentro dessa região aqui de 1,7 para 1,9, ele está fazendo toques nessas regiões aqui, que eu vou chamar regiões de resistência, tá? E as regiões aqui vamos chamar ela de suporte, tá? Houveram várias regiões de suporte, mas a gente vai tratar aqui como suporte. Só para exemplificar a análise que eu procuro fazer, tá? Não significa, gente, que você tem que fazer e operar do mesmo jeito que eu estou fazendo, igualzinho, tá? Eu estou só te passando a minha perspectiva. Se você quiser usar, for do seu interesse, você conseguir se adaptar a ela, legal. Se não, use a sua forma de operar e utilize o indicador para aprimorar as suas entradas, tá? Então, o mercado ele está fazendo isso. Ele vem, toca nessa região de 1,9, perde força, desce, tenta corrigir, pá, volta lá para baixo na região de 1,7. Aí ele sobe de novo, tenta reagir, não consegue, corrige, assim vai embora. Vai fazendo isso. O indicador, ele olha, como eu já falei, a quantidade de velas pela quantidade de período, divide, faz uma fórmula, soma e aí mostra para mim aqui em cores como que o mercado está dentro da visão, né, das fórmulas matemáticas que ele faz. Ok? E nesse caso aqui, para mim, especificamente, nesse par, eu não encontro uma região, um lugar para entrar e tentar fazer algum lucro, tá? Eu acredito que qualquer ordem que eu posicionar aqui, eu vou estar correndo um risco desnecessário, tá? Ou seja, não é o melhor momento para eu posicionar essa ordem. Por quê? Porque a cotação já tocou a nossa região importante, tá? O fundo duplo, e ele já iniciou a correção. Aqui nós não temos como saber se ele vai continuar essa correção buscando a próxima resistência ou se ele vai considerar essa região aqui, né, como uma resistência também, uma mini resistência, né? Não tem como a gente saber. Só o tempo vai mostrar o que vai acontecer. Mas dentro da regra, tá, que eu procuro operar, eu não vejo uma região aqui para posicionar uma ordem e lucrar. Eu abri uma ordem nesse par, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Sim, eu abri. Aqui, ó, abri uma ordem de compra. Vamos ver onde é que foi que eu entrei aqui. Olha só aonde foi que eu posicionei. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Olha só, eu entrei aqui exatamente quando a vela havia tocado a região do suporte, fazendo um topo duplo e subiu, tá? Ele subiu e eu não sei, essa ordem aqui foi uma ordem que eu fechei por engano. Eu havia colocado o take profit de 50 pips nela e fechei ela por engano, tá certo? Mas eu havia colocado 50 pips e teríamos alcançado os 50 pips, seria mais um take profit aí para nossa coleção. Mas eu meti o dedão nela, fechei, fui lá no gatilho, fechei a ordem, tá? Mas tudo bem. Às vezes eu faço essas cacas mesmo, até na conta real. É raro, mas às vezes eu faço. Esse é o problema de você cuidar muitos pares, tá? É bom você entender o comportamento de alguns pares, selecionar aí uma meia dúzia, no máximo 10, não 27 como estou fazendo aqui,
tá? Mas estou fazendo isso porque o indicador está em fase de teste, não tem como, eu preciso me desdobrar e visualizar a quantidade máxima que eu puder. Mas na prática você pode até ver depois nas minhas contas que eu administro lá, as contas PAN, as contas PIMEN, que eu opero uma quantidade limitada de pares, tá? Você vai visualizar isso lá. Mas voltando aqui, então aqui eu não vejo mais, né, uma possibilidade da gente fazer um posicionamento de ordem, tá? Então aqui eu vou descartar esse par por enquanto, nós não vamos colocar nenhuma ordem no euro-dólar, ok? Agora vamos dar uma olhada na libra-dólar. Na libra-dólar, olha só o que houve. Aconteceu um cenário bem interessante, provavelmente na sexta-feira, antes do fechamento do mercado. Tá? O que aconteceu? Aconteceu algo que é muito importante para a gente e é o que a gente busca nessa estratégia. É a confluência máxima de fatores. Tá? O que é a confluência máxima de fatores? Eu consigo visualizar claramente a tendência de baixa, ok? O meu indicador aqui, o filtro de tendência também mostra, né, claramente que o mercado vem despencando. Quando ele chegou nessa região, nesse fundo, ele encontrou um mini suporte. O preço não teve força para superar essa região e estourou para a gente aqui uma possível entrada nessa região aqui. Então ele fez o suporte, tá? Ele fez o suporte. Ele fez a confluência da estratégia 1, 2, 3, né? Do Joy Retracement, conforme eu já expliquei nos outros vídeos. Ele mostra aqui pra gente o início do movimento, tá? Do traçamento 1, 2, 3. E nós temos também a seta, indicando que aqui há um movimento forte que caracteriza uma correção ou um movimento de alta. Ok? Então nós tivemos aí algumas confirmações e eu teria entrado somente quando a vela me confirmasse a direção do movimento. Ok? Eu já tinha a confirmação da seta, a confirmação do suporte e a confirmação do retraçamento aqui 1, 2, 3, tá? Da técnica de contagem aqui 1, 2, 3. Então eu tive todas as confirmações que eu busco, e eu busco pelo menos 3 confirmações antes de posicionar uma ordem. Eu tive aqui a seta, a contagem 1, 2, 3 e o suporte. Poderia ter sido a seta, o filtro de tendência e o suporte. Poderia ter sido o traçamento, o suporte e o fio de tendência. Ok? Que você entenda isso. Eu busco 3 confirmações. Às vezes 2 confirmações para você tá legal e você já entra, já pode posicionar. Mas eu busco no mínimo 3. Ok? A libra-dólar encontra-se mais ou menos na mesma situação do euro-dólar. Ok? Já houve o momento, já passou a oportunidade de posicionarmos uma ordem, tá? Mas olha, aqui para mim aparece o 3 do traçamento, eu tenho aqui um pouquinho para trás a seta e tenho a cotação perto da região de resistência. Por que é que eu não posso posicionar? Bem, porque o indicador da contagem 1, 2, 3, ele já está me dizendo que nessa região aqui pode ser que inicie uma nova contagem e que pode levar essa cotação tanto para cima quanto para baixo. Então,
entendam que a cotação nesse momento está praticamente no meio das regiões de suporte, do nosso suporte e resistência. Ok? E isso fere o meu princípio de operação. Eu vou procurar posicionar a minha ordem sempre próximo das regiões de suporte e resistência e com a confluência dos indicadores. Ok? Então é isso. Aqui não temos oportunidade de negociação. Vamos em frente. Opa, aqui já tem algo interessante. Temos algo bem interessante no dólar franco suíço. Tá? A cotação estourou as nossas regiões aqui, as 3 últimas regiões de resistência, tá? E foi embora. Tentou corrigir, mas parece que o dólar vai continuar forte. Nesse caso, esse é um par que eu, a partir de agora, passo a cuidá-lo. Tá? Por quê? Porque ele rompeu a minha região de resistência. Ok? E nesse rompimento da região, o que ele fez? Ele teve uma alta forte. Nessa alta forte houve uma nova contagem. Eu consegui a confluência de 2 indicadores, o que não é suficiente para mim, mas eu tive a confluência também da direção da vela. Tá? Nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia ter lançado uma ordem ainda nessa vela, na vela da indicação, tá? Provavelmente foi a vela da abertura do mercado. Eu poderia lançar uma ordem curta, não visando 50 pips, mas visando pelo menos 20 pips. E teria feito, porque foi até 27 pips esse movimento. Tá? Nós lembrando que nesse caso aqui seria uma operação um pouco mais arrojada, tá? Nós estaríamos encarando um risco maior, porque estamos operando fora da nossa zona de conforto, fora da região de suporte e resistência, fora do filtro de tendência, tá? Então, seria uma operação arriscada. Se eu não estou enganado, eu coloquei uma ordem aqui. Isso, coloquei e olha só, fechei ela no dedão. Eu peguei na abertura do mercado essa indicação, tá? Você não consegue ver, mas aqui, eu tinha marcado aqui, ó. Eu tinha marcado aqui exatamente onde eu entrei, para não esquecer. Mas tudo bem. Aqui você não consegue ver, tá aparecendo o 2 aqui do traçamento de alta. Mas aqui junto com a seta tem um 1. Ok? Então eu usei a indicação da seta, a indicação do traçamento 1 e a direção da vela. Então eu alcancei as minhas... Eu obtive o meu critério aqui, tá? 3 confluências dos meus indicadores. Posicionei uma ordem curta para fazer 20 pips. Não, mentira. Eu coloquei para 50 pips. Por isso que eu tive que meter o dedão nela. Se eu tivesse colocado para 20 pips, teria fechado tranquilamente, pessoal, na região que eu entrei, tá? Eu não coloquei a ordem curta. Devia ter colocado, teria fechado tranquilo. Ela foi quando eu vi que eu ia levar aqui um drawdown, ou possivelmente tomar uma reversão, eu fui lá e meti o dedão na ordem. Estava cuidando, fechei a ordem. Mas depois o mercado, 4 horas depois, ele continuou descendo. Tá? Mas eu quero que você entenda e tente visualizar quão preciosos são esses indicadores e o tamanho da acuracidade que esses indicadores estão me proporcionando para posicionar a minha ordem. Se você conseguir entender isso, você vai fazer parte de uma equipe seleta de
traders com excelentes resultados, tá bom? Mas voltando aqui para a análise do par, infelizmente esse é um par que já foi a oportunidade dele, é um par que nós temos que aguardar pela próxima oportunidade, ok? Vamos em frente. Não é possível que não vai ter nenhum par aqui. E aí galera, como vai? Esse é o segundo vídeo da série do projeto, né, do Indicador Supremo. E no primeiro vídeo eu fiz a demonstração, falei um pouco sobre o projeto, posicionei algumas ordens e eu quero iniciar agora o vídeo de hoje mostrando os resultados. Então eu comecei a abrir as ordens ontem à noite, domingo à noite, exatamente na abertura do mercado, tá? E as ordens foram fechando, ok? Foram 19 ordens, como pode ver, aqui tem 18 ordens já fechadas e aqui tem uma ainda pendurada. Provavelmente ela vai fechar dentro da região do nosso take profit. Eu já dei uma olhadinha lá, já confirmei, é mais ou menos isso mesmo. Ela só ficou aí enrolada por causa de uma notícia que teve hoje do euro. E aí nós tomamos aí um pequeno drawdown, mas não vai tocar no stop loss essa ordem, tá? Eu tenho certeza, eu já dei uma olhada lá, eu tenho quase certeza que não vai levar o stop. Mas o interessante é que, e o que eu quero compartilhar com vocês, é que eu abri 19 ordens, e das 19 ordens nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 take profits e 1, 2, 3, 4 ordens que eu fui lá e mandei ver o dedão, né? Fui aqui no gatilho e fechei a ordem porque eu vi que a notícia que ia sair iria atrapalhar a ordem e podia conduzir a posição para stop. Essa é a diferença de você operar manual e de você operar, né, automatizado. O robô ele não tem sentimento, ele não consegue enxergar que uma determinada notícia pode gerar um impacto a pequeno, médio e longo prazo que leve você ao stop loss. E então o que eu fiz aqui foi nada mais, nada menos do que olhar a ordem e fechar. Essa ordem aqui ela ia alcançar os 50 pips, mas eu falei, eu vou fechar logo de uma vez, e fechei. E consegui aí pelo menos 350 pips nessa ordem aqui. Desculpa, 350 pontos, né? Média de 35 pips. E no total, eu acredito que nós vamos, quando essa ordem aqui fechar, eu acredito que nós vamos conseguir alcançar aí pelo menos 750 pips. Gente, eu comecei a operar no domingo à noite, ok? Na abertura do mercado, e agora são 10h26 da noite no horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós somos 1 hora a menos do horário de Brasília, no fuso horário, né? O nosso fuso aí é 1 hora a menos. Nós estamos aqui no fuso horário do Canadá, ou da Flórida, também nos Estados Unidos. Enfim, mas o interessante é que, se você parar para pensar, foi pelo menos foram 22 horas, menos de 22 horas de ordem, né, no total, para alcançar esse montante de pips. E isso é maravilhoso. Para mim isso é um resultado excelente. Eu atualmente não conheço nenhum trader, não conheço desses figurões aí que tem no Facebook, no YouTube, eu não conheço nenhum deles que faça essa quantidade de pips, tá?
e nas suas operações na semana, tá? Vê lá, menos de 24 horas. Se você encontrar, depois você manda um salve aí e manda aquele abraço efusivo para ele também. E dá os parabéns. Mas enfim, voltando aqui para a estratégia. Agora que o mercado está aberto, eu vou gravar o vídeo com essas... mostrando para vocês como que é o meu modo de operar. Eu vou dizer e vou mostrar como é que eu posiciono a minha ordem com base no indicador supremo. Tá? Evidente que o indicador não faz o trabalho todo. Não existe, gente, indicador que faça o trabalho todo. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Um indicador que mostre para você ali, vou entrar aqui, pá, e vai dar certo. Não é assim que funciona. O mercado não é assim. Se fosse assim, todo mundo era bem sucedido nele, né? Mas enfim, eu vou gravar então o vídeo mostrando na prática o funcionamento do indicador supremo. Legal? É isso aí. Eu vou finalizar esse aqui e vou iniciar o novo vídeo. Valeu!